Ei, queridos, vocês já viveram uma experiência de fazer algo que para você a princípio não ia dar em nada, porque você considerava algo tão pequeno e no final você se surpreendeu com os resultados daquilo? Ou talvez esse dia você esteja fazendo algo que você não está dando tanto crédito, mas está fazendo um dia sim, um dia não, na esperança de que aquilo vai ter algum efeito para você? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu sou a Grazi. Oi pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça. Se você é novo aqui, esse canal nós trazemos um bate-papo sobre fé, vida e bem-estar. E se você já é da nossa família, que é a família Gratidão e Graça, nós queremos agradecer e dizer que nós temos uma novidade agora no canal. Se você entrar aqui na descrição do YouTube, você vai encontrar o nosso Instagram. E lá na bio do Instagram tem um link que vai te levar direto para a sala no WhatsApp. Essa sala é para você que deseja receber todos os conteúdos publicados de um modo muito mais fácil. E também compartilhá-los, né? Te convido a acessar e compartilhar os vídeos. E se você gostar, curtir. Porque quando você curte, o alcance do conteúdo é mais longe, e nós queremos levar a mensagem de Deus para mais e mais pessoas. Contamos com vocês. Verdade. Então vamos embora para o nosso assunto de hoje. Vamos trazer uma passagem bíblica que eu amo. As crianças também amam. Se você tem filhos, você conhece essa passagem, com certeza é uma passagem que está ali no coraçãozinho deles, porque é uma passagem muito representativa do amor que nós temos que ter a Deus e a fidelidade, né? Também. Sim. Vamos lá. Eu vou ler lá em Lucas 21, o versículo do 1 ao 4, que ele fala a oferta da viúva. O primeiro versículo ele começa dizendo o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, e aí Jesus falando para os seus discípulos: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. E aqui Jesus está trazendo um pouco esse exemplo do que a gente está falando, de que o que é muito, o que é pouco, né? O que são pequenas coisas, o que são grandes coisas. Aqui Jesus está colocando e está trazendo para a gente que o que importa não é exatamente o que estamos fazendo, mas como estamos fazendo. O nosso coração está naquilo? Estamos fazendo para nos engrandecer ou estamos fazendo para engrandecer o nome do Senhor? Porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele pode todas as coisas e Ele nos usa, né, como ferramentas como Ele quer. Aqui nesse texto, Jesus observava provavelmente os ricos, né, as pessoas ricas colocando grande quantidade de dinheiro ali, grandes doações naquele local. Mas olha o destaque que ele fez para os discípulos, o ensinamento que ele trouxe para os discípulos, quando ele viu aquela viúva e ele conhecia o coração dela. Não é porque ela deu tudo que ela tinha, mas é porque Jesus naquele momento olhou o coração dela e disse: uau, o seu coração, ele está ali puro, entregando a Deus o melhor, não o que sobra. E é isso que a gente tem que focar quando a gente fala dessa questão das pequenas coisas. O que são pequenas coisas? As pequenas coisas são coisas que nós fazemos quando nós não nos colocamos naquilo, independente do tamanho da obra que está sendo feita. Mas se você está fazendo, entregando para Deus todo o seu coração, aquilo aos olhos de Deus é uma grande coisa. Quando você faz algo que você pensa que é pequeno, mas para Deus é grande. Exatamente. E é exatamente esse assunto que nós estamos chamando a sua atenção hoje. Talvez você hoje acha que tem pouco a oferecer para Deus. Talvez você pense assim: uau, tem tantas pessoas que podem dar mais. Eu tenho tão pouco a oferecer. Nós queremos te dizer que o que para você é pouco, para Deus é precioso. E comece nessas pequenas coisas que você considera. O grande exemplo para mim dessa história da viuvinha é que provavelmente ela se sentiu com vergonha
de ter tão pouco para dar, só uma moedinha. Provavelmente ela se sentiu até menor do que outras pessoas que estavam dando muito. Pode ser até que ela imaginou que aquilo não ia fazer grande diferença. E olha o que essa mulher construiu. Ela não só mudou hoje a nossa visão do que é pequeno, porque por meio do que ela viveu, Deus nos ensina o verdadeiro e real significado do que Ele tem para aquilo que a gente dá para Ele, como ela construiu um legado hoje, um exemplo para nós. E eu tenho certeza que ela não imaginava isso. Quando ela deu aquela simples moedinha, ela não tinha noção do que aquela simples moedinha ia fazer. Aquela grande diferença, aquele grande ensinamento que nós temos hoje. E é incrível como Deus nos surpreende. Como Ele nos surpreende nessa questão do valor. O valor que nós damos não é o valor que Deus dá. E começar de algum lugar, que é o que nós devemos fazer sempre, porque se a gente não começa, a gente não chega a lugar nenhum. É o convite que Deus faz para nós hoje. Comece do lugar que você está. Comece do que você tem. Não importa se é pouco ou se é muito. O que eu vou considerar é o seu coração. É o que você está dando para mim. Aquela mulher deu tudo que ela tinha. Vamos dar tudo que nós temos para Ele todos os dias. Vamos avaliar os nossos corações e ver se a gente não está dando só a sobrinha daquele tempo nosso, se realmente a gente está dando as primícias para Deus. E nós estamos falando isso e aprendendo também. E quando nós estamos falando de valorizar pequenas coisas, a gente está falando também de persistência, porque nós temos a tendência de achar que pequenas coisas não vão nos levar a lugar nenhum. E quando a gente é persistente com aquilo que nós consideramos pequenos, nós temos a chance de chegar a grandes lugares. A constância faz isso. E falar de pequenas coisas que você faz hoje e amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, pode levar você ao lugar que Deus tem para você. E viver nesse lugar pode exigir de você um trajeto. E nesse trajeto, nesse caminho, pode também exigir de você viver o processo. Se o seu processo hoje tem sido como o dessa viuvinha, de cada dia depositar uma moedinha, de cada dia dar um pedacinho do seu tempo, faça desse momento constante para você. Não desista pensando assim, eu só tenho 5 minutos para ler minha Bíblia hoje. Isso não é nada. Faça precioso esses 5 minutos. Aquele momento seu com Deus. É claro que Ele quer mais. Mas se você tem um dia tão cheio, às vezes com tarefa, com coisas de criança para ver, trabalho, mas é aquele momentinho que você tem, 10 minutinhos ali naquela manhã, e aí 8, 5, e aí você pensa assim, não vou nem fazer, que é tão pouquinho, Deus não vai nem considerar. Não, pega esse momento que você tem, que pode parecer pouco, e transforma ele num grande momento, com uma leitura de coração, como uma busca de coração e constância. Não deixa falhar todos os dias, porque quando você faz isso, você está dizendo para o seu coração que aquilo é importante. E a cada vez com que você vai fazendo, você vai sentindo o desejo de fazer mais, mais. E você vai dando prioridade para aquela ação. E quem sabe, vai sobrando mais um tempinho, mais um outro tempinho, e você vai priorizando. Daqui a pouco você está com 20 minutos. Daqui a pouco você está com meia hora. Então não desvalorize esses pequenos momentos, se você ainda tem pouco. Eu leio a Bíblia, Grazi, mas é difícil entender. Às vezes eu fico assim, pensando assim, que eu estou perdendo tempo porque eu não consigo entender.
Seja constante e persistente. Você vai ver que cada dia mais Deus vai abrindo a tua mente para o entendimento da palavra. Peça a Deus, ore para Ele, para que Ele abra o seu entendimento, para que a mensagem chegue ao seu coração. Mas comece de algum lugar e não desista. Creia que pequenos atos vão te levar a grandes lugares, ainda que o trajeto às vezes seja suado. Espero que essa mensagem edifique a sua vida, falou muito ao nosso coração. Um grande abraço, tenha uma semana abençoada. Até a próxima, pessoal.